Fala pessoal, aqui é Alessandro Navarro, administrador e consultor de empresas, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pedido aí nos locais onde a gente faz consultoria, né? E é o famoso vamos descomplicar o que não precisa ser complicado, que é a capitalização simples e composta, ou o cálculo de juros simples e composto. Então, às vezes a gente vai em alguns locais e a pessoa pergunta, pô, quanto eu vou vender isso aqui parcelado pro cara? Quanto que eu cobro de juros? Quanto você quer cobrar? Eu quero cobrar 1,99%, 2%, 2,5% ao mês. Qual o valor final? Né? O pessoal tem muita dificuldade em fazer essa conta, principalmente quando a gente fala de capitalização composta, que é o famoso juros sobre juros, né? Então, eu vou mostrar para vocês isso de uma maneira bem fácil e direta, que você pode calcular até na mão. Agora, do que esse vídeo não vai falar, tá? De como pegar uma fórmula que já existe, eu vou usar como modelo aqui uma planilha do Google Sheets. Existem fórmulas dentro do Google Sheets, dentro do Excel, próprias para serem calculadas. É uma forma até mais otimizada de se fazer. Mas como eu estou muito afeito e muito mais focado no conceito, eu não vou trabalhar com essas fórmulas prontas. Então, se esse é o objetivo, o seu objetivo ao assistir esse vídeo, eu te sugiro que pare aqui. Eu tenho milhares de outros vídeos aí no YouTube te ensinando a usar as fórmulas prontas que já tem lá no Excel ou no Google Sheet, ok? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito para que você entenda o conceito e possa fazer na mão. Inclusive, se na hora você precisar de fazer com uma calculadora comum, você vai conseguir fazer também, beleza? Então eu vou tentar sempre usar uma linguagem bem acessível e bem direta. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver são os conceitos envolvidos nos cálculos, né? Então, quais são eles? O primeiro conceito que tem é o de capital. O que é capital? É um determinado valor monetário. Ponto. R$30, R$45,90... E assim vai, desde que seja um valor monetário. Nós não estamos falando de um valor percentual. Se é monetário, tem que ser expresso em moeda, ok? Ah, mas pode ser Bitcoin, pode ser qualquer uma. O que não pode é eu falar assim, eu quero capitalizar esse monitor do meu computador. Então, ele é uma taxa de 2,5%. Não, não é assim que funciona. Então, por isso, tem que ser um valor monetário. Pessoal, o que é juros? E o pessoal confunde juros com a taxa de juros. E vamos acabar com essa confusão agora de uma vez. Os juros, quando a gente fala em juros, primeiro eu estou falando de um valor monetário. Ok? Ele é a remuneração do capital. Considerando que haja sobre ele a incidência de uma taxa, de uma determinada taxa. Aqui a gente vai chamar o capital de C e a taxa de I. Por que I não ter, Alessandro? Porque geralmente nas fórmulas, por onde você for procurar, você vai encontrar nessa nomenclatura, né? Não é na nossa língua, mas enfim, não importa. Vamos convencionar que a taxa é I. Ao longo de um determinado período de tempo. O tempo aqui também, vamos convencionar ele como N, porque é o que você vai encontrar mais por aí e eu vou tentar facilitar para você quando você precisar. Agora, qual a diferença de juros e de taxa de juros? Vamos lá. A taxa é um determinado percentual definido para rentabilizar um capital ou valor monetário. Então, a taxa é um percentual. Os juros é o principal vezes esse percentual vezes um período de tempo, no caso da capitalização simples, né? Quando é composta é juros sobre juros. Mas enfim, é importante você perceber que existe uma diferença. Existe uma diferença entre os juros, que é um valor monetário, e a taxa de juros, que é um valor percentual. Ok? Período. O que é período? É o número de unidades de tempo. Então, se a taxa... Isso também você tem que atentar. Se a taxa está ao mês, o período tem que estar
em meses. Se a taxa está ao dia, o período tem que estar em dia. Se a taxa está ao ano, o período tem que estar ao ano. Então, é o número de unidade de tempo. Seja dias, semanas, meses, não importa, ok? E o valor final ou montante, né, que também é uma nomenclatura usada, é o quê? É a soma do capital investido com os, falta um S aqui, os juros auferidos em um determinado período, ok? Então, olha só, quando eu faço o cálculo dos juros, os juros é o valor, ficar atento aqui só para não ficar em cima da imagem, os juros é o valor que eu peguei, que eu calculei, levando em conta o quê? O capital, a taxa e o período, ok? E o período. Então, o valor final é a soma do capital inicial, ou do valor inicial, mais o valor que a gente fala capitalizado, que é os juros. Os juros já é o valor do capital capitalizado, ou com o cálculo dos juros. Existem duas maneiras de calcular juros. A gente chama de capitalização simples ou a capitalização composta, IO, né? Depende da que você vai aplicar. A simples, qual é a fórmula dela? Juros é igual ao capital vezes o I da taxa vezes o tempo, de forma linear, tá vendo? Não tem elevado a nada, é um vezes o outro vezes o outro. Qual o conceito, para ficar mais fácil de entender? Capitalização simples é a remuneração do capital com a incidência de uma certa taxa de juros por um determinado período de tempo, calculada de forma linear e não cumulativa ou acumulativa. Ela não acumula, é linear, eu calculo uma vez só. Então eu pego a taxa, o I aqui, ó, multiplico ele por 3, está encostando ali já quase, então vou subir aqui só para não pegar em cima da minha imagem. Então eu pego, vamos colocar aqui, eu quero capitalizar R$1.000, então meu C é 1.000, 1.000 vezes a taxa, 3%. Aí a gente só tem que tomar cuidado aonde que você vai calcular. Se for aqui na mão que você for fazer, 3%, você já coloca o porcento, ele já te dá aqui, ó, 1.000 vezes 3%. Olha lá, porcento quer dizer dividido por 100, que então 3% dá 0,03, ok? Sempre expressar nessa fórmula para você fazer na mão a unidade de medida em decimais. Alessandro, mas eu nunca vou ter que usar isso na mão. Ok, mas vamos aprender como que você vai fazer. Se precisar, se você passar um perrengue aí, um sufoco qualquer, você sabe o conceito, você sabe como é que faz. Beleza? E a composta? A fórmula já é diferente, porque na capitalização composta funciona assim. Ao final de um período, vamos colocar que é um período de 3 meses. Então, ao final do primeiro mês, eu tenho uma taxa. Aí, no início do segundo até o final, eu vou pegar o valor que eu já capitalizei. Então, vamos pegar um exemplo. A gente vai fazer isso lá na frente, mas só para elucidar aqui. Eu peguei R$1.000, R$1.000 vezes 3% vezes 3 meses. Essa é a capitalização simples, deu R$90 de juros. Somo com os R$1.000 inicial, então eu tenho 1.090 como valor final, ok? Agora, quando eu faço isso na capitalização composta, vamos ver lá o conceito dela. É a remuneração consecutiva e acumulativa do capital investido, levando em conta a incidência de uma certa taxa de juros durante todo o período de tempo. Então ela é acumulativa e consecutiva.
Acabou um período, eu capitalizo de novo e vou assim até o final do prazo que foi acordado. Nesse caso, ao final de cada mês, o valor a ser capitalizado no mês seguinte será o valor final, apurado no período anterior. E assim sucessivamente até findar-se o prazo estabelecido para o investimento. Ok? Vamos direto lá para a nossa planilha, que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou apagar a fórmula e a gente vai fazer juntos. Capitalização simples não tem muito o que falar, né? É só você pegar o capital, multiplica pela taxa, pelo número de meses. Como é que a gente faz isso aqui no Google Sheet? O princípio do Excel vai ser bem parecido ou mesmo. Igual. Eu vou pegar o valor, a célula onde está o valor do capital, que é a C11 aqui, coluna C, linha 11. C11 vezes o 1,99. Aqui, gente, não precisa da gente dividir por 100, porque o Excel, o Google Sheet entende esse símbolo de percentual e ele mesmo já faz essa divisão. Se você fosse fazer na mão, era daquele jeito que eu mostrei lá. E vezes o número de tempo. Aqui ainda está como T. Vamos só dar um enter aqui. Pronto. R$ 597 é os juros de R$ 10.000 aplicado com uma taxa de 1,99% ao mês durante 3 meses. As unidades de taxa e tempo tem que ser a mesma. Vou só colocar um N aqui. A diferença aqui só que a gente colocou tudo maiúsculo, mas dá a mesma coisa. Então, o valor final, o montante final é o quê? Ou o valor capitalizado, qual é? É o valor inicial. Então, aqui a gente vem com igual o valor inicial mais a taxa de juros. Pronto. Quando às vezes as pessoas perguntam assim, quanto que deu de juros? Né? Na verdade, você está querendo saber qual o valor final, qual o montante final, qual o valor capitalizado, né? Qual é o total do meu capital mais os juros. Porque qual é o valor dos juros? É esse aqui, R$ 597. Então você foi lá no Mercado Livre e ele te cobra de taxa R$ 1,99 ao mês, por compra, ou ao mês, vamos colocar por compra aqui, tá? Para ficar mais fácil. Um cara foi lá, comprou na sua mão R$ 10.000. O raciocínio aqui agora é o inverso, né? Porque nós estamos falando de desconto, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma outra linha também, mas o desconto seria o quê? A gente vai pegar o principal, né? Igual a esse 10.000 menos a taxa que ele vai me cobrar. Então eu vou receber livre 9.403, ok? Então aqui nós não estamos falando de capitalização, nós estamos falando de desconto. Mas eu só estou colocando essa parte aqui para a gente poder responder aquela pergunta que eu fiz no início, né? Que a pessoa me pergunta quanto que ela recebe e tal. Você sabendo a capitalização, o desconto é mais ou menos o caminho inverso, tá? No caso de capitalização composta é um pouquinho diferente, mas vamos fazer dessa forma aqui, vamos mexer só com a capitalização, depois a gente grava uma aula à parte, tanto para desconto quanto para a parte de prestações também, né? Que a gente chama de PMT. Então, capitalização simples não tem muito segredo, ok? Agora vamos lá para a capitalização composta. Foca aqui comigo onde está a fórmula. A fórmula ela é um pouquinho diferente. Ela aqui já não vou calcular os juros mais, eu vou calcular o valor final de uma vez. A fórmula já me dá o valor final de uma vez. Como? Eu pego o capital, multiplico por 1 mais a taxa. Esse símbolo de chapeuzinho aqui, o acento circunflexo, é o elevado do Google Sheets. Então, elevado a N, que é o número de períodos. Quando eu faço essa conta, eu já tenho o valor final
na lata. Então eu já recebo o valor final de uma vez. Aqui, lembra que na capitalização simples, eu faço o cálculo dos juros, depois eu somo um com o outro. Juros mais o capital inicial. E aí eu tenho o valor final, montante, capital final, do jeito que você quiser chamar. Aqui não, aqui já vai me dar esse valor final de uma vez. Lembrando só, a gente vai falar um pouquinho disso aqui embaixo, toda vez que eu estiver falando do 1 mais a taxa elevado a n, eu estou falando de uma coisa chamada fator. Os mais antigos vão lembrar que existia naquela, né, bem remotamente, a gente é velho mesmo, uma tabelinha que o cara, principalmente em lojas de eletrodoméstico ou pessoal que vendia carro, agência de carro, eles iam perguntar para você quanto você vai dar de entrada. O carro custava 10 mil, vou dar 2 mil, então vou financiar 8 mil para você. Aí o cara falava, de quantas vezes você quer pagar? Quero pagar de 10 vezes. Ele vinha lá numa listinha, tinha o número 10 e tinha um número que chamava, você não, talvez não tenha se atentado, mas é o famoso fator. Ele pegava o valor que sobrava, né, que você ia financiar, 8 mil no caso, e olhava qual era o fator equivalente. Aí ele fazia na calculadorazinha dele comum, que a gente vai fazer aqui também. Vamos simular isso, para você ver como é que é importante você entender o conceito e depois você monta do jeito que você precisar. Mas enfim, aqui a gente vai começar do final, né? Como é que é o valor final? Vamos colocar a fórmula do jeito que está lá. É o capital, então você clica, dá um igual. Essa sombra aqui é o Google Sheets te sugerindo, tentando descobrir o que você está fazendo, né? Mas vamos dispensar, é só você clicar na célula, é o capital, vezes, aí abre parênteses, 1 mais, qual é a taxa? 1,99, já falando, né, que se for na mão tem que ser dividido por 100, fecha, o elevado é só você segurar o Alt aqui, o Shift, desculpa, clicar na acento circunflexo e dar um espaço. E aqui agora você vai colocar o N, que é o tempo, que está na célula coluna C, linha 14. Pronto, deu um Enter, ele já te trouxe o valor capitalizado. 10.608,96 equivale a um capital inicial de 10 mil, aplicado durante 3 meses a uma taxa mensal de 1,99. Afinal, quanto que eu recebi de juros, Alessandro? E agora nós vamos fazer a conta inversa. É igual o valor final menos o valor inicial. Então, 608,96 é o valor dos juros. Ok? Como que a gente percebe essa diferença entre a capitalização simples e composta? Vamos fazer ela aqui. Prestem atenção aqui nessa tabelinha, que é a demonstração da capitalização, do cálculo de capitalização ao longo do tempo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, porque vocês viram que aqui foi bem direto, ele já me dá o valor final. Mas quais são as etapas envolvidas nesse cálculo? Então, mesma coisa, vamos utilizar só o raciocínio do juros simples. No primeiro mês, eu tenho 10 mil com uma taxa de 1,99 e quero capitalizar ela por um período. Então é só eu pegar, já vi isso lá atrás, é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. 10.199. Aqui eu coloquei uma fórmula, vamos apagar aqui para não ter... Que é o quê? Quando eu vou começar a capitalizar de novo, a gente não falou que você pega lá, ó, aqui, é a remuneração, quando é com a capitalização composta, é a remuneração consecutiva e acumulativa, e fala também, nesse caso, ao final de cada mês, o valor a ser capitalizado no mês seguinte será o valor final apurado no período anterior. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou considerar o valor inicial do segundo mês como sendo, eu dou um igual e clico na célula que foi calculado lá.
Agora eu vou capitalizar de novo. Então, eu posso pegar e fazer igual, né, esse cara vezes esse cara vezes esse cara. Dou um Enter aqui. Ou eu podia simplesmente, né, para facilitar a minha vida aqui, clicava na célula que tem uma fórmula já. Como é que eu sei onde é que está a fórmula? Ela está aqui, ó. Tá vendo? G10 vezes H10 vezes I10. Coloco o meu cursor aqui, né, na célula. Quando ele virar uma cruz, eu simplesmente arrasto para baixo. Beleza. Por que esse daqui veio zerado? Porque não tem nada aqui, né? E que ele vai multiplicar nada por zero, dá zero. Aí aqui, agora o que eu faço? Mesma coisa, eu posso puxar a fórmula, né? Eu poderia colocar igual a célula K11. Mas eu puxo ela aqui, né? Que essa é a célula K11, tá vendo? Aí, ó. Então, eu sei que no primeiro mês, eu consegui, o meu dinheiro rendeu 10, o capital que era antes 10 mil, rendeu 1,99 ao mês e me deu um valor monetário de 10.199. Então eu tive de juros 199. No segundo mês, eu deixei esse dinheiro lá rendendo. Então eu já não tinha mais os 10 mil inicial, tinha 10.199. Conjuguei de novo uma taxa de 1,99, mais um período só, e ele me deu R$ 202,96 de juros. Então, 199 do primeiro mês, 202,96 do segundo. Então, eu já tinha um montante no segundo mês de 10.401. É a soma aqui do 199, tá vendo onde está de verdinho lá no final da tela? Mais aqui, ó, 401,96, ok? Aí eu peguei esse valor, capitalizei ele de novo, considerei ele como valor inicial, capitalizei com 1,99 ao mês, ele me deu mais 207. Então o total de juros, agora para você saber o total, você dá um igual aqui nessa célula, vem aqui nesse símbolozinho de soma, somatório, ele vai te perguntar qual que são as células que você quer que inclui, você marca com o mouse, segura, arrasta, 608,96, tá vendo? 608,96. Então, essas são as etapas envolvidas no cálculo da capitalização composta. Só que na fórmula ele já dá isso direto pra gente. Agora vamos trabalhar com o famoso fator que eu falei com vocês, né? E inclusive, vamos dar uma palhinha aqui para parcela, né? Que o pessoal vinha fazer esse parcelamento para a gente com aquela tabelinha de papel. A moçada mais nova não vai saber do que eu estou falando, mas o pessoal das antigas aí vai entender. Então, como é que a gente calcula o fator? É igual essa conta do meio. A parênteses, 1 mais a taxa é 1,99, eu clico nela aqui, fecho parênteses, elevado ao número de meses. Aliás, aqui não vai ser a esse número de meses, nós vamos usar o número de meses da tabela, para a gente fazer o fator para 1 mês, o fator para 2 meses, o fator para 3 meses, ok? Então, eu vi que deu 1,019,90. Se eu pegar esse valor aqui, vamos apagar esse aqui, né? Se eu pegar esse valor aqui, 10 mil, e multiplicar direto pelo fator, vai dar aquele valor capitalizado. Então eu venho aqui igual a esse vezes esse. Pronto. 10.199. 10.199. Aqui, como que eu faço para mim criar o fator na mão? Vamos lá. Eu não tenho calculadora financeira, nem científica, nada. Aqui só serviria financeira mesmo, né? A científica eu não tenho muita intimidade, mas acho que dá para você colocar uma fórmula lá também. Mas enfim, eu não tenho uma calculadora financeira. Eu preciso calcular esse valor na mão. Como é que eu faço o fator?
É um pouco trabalhoso? É, mas eu estou te falando uma situação de emergência, um caso de emergência. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o primeiro fator que você teve lá, né, que é mas como que eu calculo? 1 mais 1,99% elevado a 1 é uma vez. Então, já tem ele aqui. Ó, aqui só está faltando um zero por causa de arredondamento da casa decimal. Agora eu quero fazer ele vezes 2. Eu multiplico por ele de novo. Elevo a segunda potência. Ele vezes ele. Se fosse por 3, eleva a terceira potência. Ele vezes ele vezes ele. Então aqui eu multiplico vezes 1,01990. Olha lá. 1,04019. Agora vamos puxar ele aqui para a gente ver se está batendo. Estou calculando. Opa, por que não bateu? Você tem que travar esse valor, tá? 1,99. Como é que a gente trava o valor? Você vem nessa barrinha de cima aqui, ou na fórmula aqui, coloca $1 antes da letra e antes do número. Isso significa que quando eu arrastar, ele vai puxar sempre esse valor. Quando a gente arrasta da maneira convencional, ele vai pegando os valores proporcionais aí às linhas, proporcionais não, os valores correspondentes às linhas que você está trabalhando. Então, se aqui eu estava trabalhando com o G, aqui é o G10, aqui vai ser o G11, aqui vai ser o G12 e assim sucessivamente. Para travar, a gente tem que fazer isso. Agora sim eu consigo. Eu vou lá, puxo até o final, beleza. Então, vamos ver se está batendo lá com o cálculo que a gente fez na mão. Perfeito. É só eu arredondar o 19, vai virar 20. Né? Então, eu preciso de multiplicar para fazer o fator de 3 vezes. Então, eu venho aqui vezes 1,01990. Então, o fator para 3 meses é 1,06090. Aqui, vamos lá, vamos zerar tudo, vamos fazer na mão. Qual seria o valor final? O mesmo cálculo, cara. Você vai pegar e vai pegar o capital vezes o fator. Porque você já não precisa mais de mexer com a multiplicação. A gente já conseguiu. Agora, o que o pessoal fazia? Se eu estou capitalizando um mês, considerando um mês só, tem que ser em uma parcela. Senão não faz sentido eu dividir por 2 ou mais. O número de meses tem que ser, o fator que eu for multiplicar tem que ser correspondente ao número de meses que eu vou capitalizar para virar o número de parcelas. Então, aqui nesse caso eu vou vender de uma parcela só. Então não precisava de calcular, mas é esse cara aqui dividido pelo número de meses. Agora, se eu continuar puxando a fórmula aqui, ó, a gente vai estar pegando as células correspondentes. O que está acontecendo aqui? Eu estou simplesmente multiplicando o meu capital pelo fator. Eu estou achando um valor capitalizado. Agora, se eu capitalizei 2 vezes, eu posso dividir por 2. Se eu capitalizei 3 vezes, eu posso dividir por 3. Como é que eu sei que está certo? A gente tira a prova aqui, ó, é igual esse vezes o número de parcelas que você fez para ele. Bateu aqui? Bateu, beleza. E a mesma coisa aqui embaixo. Então aqui embaixo eu dividi para ele aqui ele pagou à vista, né? Uma e mais uma, ou assim, ou à vista, né? Não à vista, com 30 dias, tá? Vai lá, ajuda aí. Aqui ele já pagou de 2 vezes, e aqui ele pagou de 3 vezes. Certo? Então, pessoal, se
ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em estar esclarecendo. Espero que a gente tenha trabalhado isso, que é uma coisa muito simples, mas que o pessoal complica demais e vocês viram que dá para fazer até na mão. Por isso eu tive o trabalho de estar fazendo aí um vídeo um pouco mais longo, mas com mais detalhes para você poder não ficar preso em fórmula. Eu esqueci aquela fórmula do Excel, eu não lembro a fórmula do Google Sheet, não, eu faço na mão. Eu lembrei o conceito e faço na mão. O que você vai ter que guardar são essas duas fórmulas, né, que é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao número de períodos, e aqui no simples, capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Se esse conteúdo foi pertinente para você, deixa um like para a gente aí, para poder ajudar a movimentar o canal, fortalecer o canal, e para que esse vídeo seja visto por mais pessoas, né? E se tiver alguém que você entenda que vá ser útil esse conteúdo, compartilha, dá essa força para a gente aí, para motivar e continuar postando mais conteúdos, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima. Com Deus, tchau.